Ele foi considerado o maior navio de sua época, um luxo andando entre as águas. E muitos também se falavam que ele era o navio dos sonhos, e ao mesmo tempo esbanjava poder e também soberania. Mas só que em mais de 3 dias de viagem, isso tudo foi pelo fundo do mar. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouco mais do navio Titanic. Eu vou falar hoje aqui para vocês, pessoal, como que este navio, ele de fato utilizou o livro As 48 Leis do Poder na sua trajetória e também no seu processo. Mas, que tal nós fazermos uma viagem ao passado? Que tal nós voltarmos para 1912? Pronto, agora sim, 1912, agora sim, agora estou vestido agora formalmente para essa ocasião. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Naquela época, muitos navios estavam sendo inventados pelas empresas concorrentes, como por exemplo a Cunard Line. Mas só que a White Star Line, vendo aquilo, ela não poderia ficar para trás. Então, ela fez uma promessa, a promessa de construir o maior navio daquela época. Quem era? O Titanic. O Titanic naquela época não era só um símbolo, não era só um mero navio. Não, era o maior navio do mundo, com a maior infraestrutura, a maior segurança que o navio poderia ter naquela época, contando com seus 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e também 53 metros de altura. É sério, com essas especificações que eu acabei de dizer agora, o Titanic botava qualquer um de joelhos. Vendo isso, que a White Star Line fez o maior navio de fato naquela época, ela tinha que fazer o que também? Que a notícia tinha que se espalhar para o mundo inteiro. Jornais, rádios falando para todas as emissoras sobre o Titanic. E também jornais falando também do Titanic. Cada detalhe, cada desenho e também cada foto tirada para que possa falar só especialmente do Titanic. E dizendo que aquele era de fato o navio dos sonhos. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Bom, pois bem, nós falamos do Titanic, certo? Mas a gente não falou muito bem da empresa que fez o Titanic, a White Star Line, comandada pelo diretor e também pelo presidente daquela época, Joseph Bruce Eastman. Bruce Eastman, ele não queria que o Titanic fosse só um mero navio, um navio assim como qualquer outro. Não, ele colocou a tecnologia mais avançada naquela época, só naquele projeto. E ele também vendia aquela famosa frase: nem Deus afunda o meu navio. Então, pois ele criando aquele séquito de devotos, ele fez com que as pessoas criassem uma fé. Uma fé onde que ele, o Bruce Eastman, fosse o cara, mas só que ao mesmo tempo vendia também que o Titanic fosse a engenharia, fosse o Deus diante de águas congeladas e ao mesmo tempo de águas quentes. Uma fé onde que as pessoas achavam que era absoluta, mas só que em alguns dias essa fé foi para o fundo do mar. Lei 29. Planeje até o fim. Para falar a verdade, essa foi a lei que o Titanic tinha que usar bastante, mas só que para que ele não possa ter os futuros problemas que ele poderia ter durante a viagem, como por exemplo, botes. Não tinha botes suficientes para todo mundo. E o Titanic estava transportando mais de 2.200 pessoas. Então, se acontecesse alguma catástrofe, e aconteceu de fato, então o que poderia acontecer? A grande maioria do pessoal iria facilmente falecer diante daquelas águas congeladas. E o segundo defeito que também estava acompanhando naquela viagem era também a tripulação. A tripulação não estava bem treinada. Se acontecesse alguma falha durante esses dias, a tripulação não iria fazer o processo todo bem trabalhoso que é de fato para acontecer dentro de um navio. E o terceiro ponto que eu poderia estar mencionando aqui é a tão famosa chave do armário do binóculos. Essa chave, ela foi perdida poucas horas antes do navio partir em viagem para Nova York. Eu selecionei aqui 3 erros que o Titanic não conseguiu resolver antes de partir. E foi justamente esses 3 erros que selaram o trágico fim dele.
Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O poder, de fato, vem com o contato dos outros. Quando você ignora os outros, só pensa em você mesmo, em todo o seu glamour, você está à mercê de ficar sozinho. E quando você fica sozinho, você fica vulnerável. Logo depois da batida do iceberg, o Titanic foi descrito como a fortaleza flutuante. Foi tanta confiança, mas tanta confiança, de que as pessoas e também os presidentes da companhia botaram naquele navio de que, não, a gente não precisa de botes, não, a gente não precisa de comunicação com os outros, esse navio vai bater o recorde, esse navio é o maior navio desta época, nada vai impedir ele. Foi tanta confiança que eles botaram nele que ele se isolou do mundo. E quando ele se isola do mundo, quando acontece alguma coisa que foi abatida com iceberg e não tem companhias perto de você, você fica à mercê do invulnerável. Ele até tentou uma comunicação com os navios que estavam logo pertinho deles ali. Ele até conseguiu, mas só que ele foi ignorado. Então, ou seja, é muito glamour, é muito colocação de alto do pedestal que você se isola. E o isolamento é perigoso. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Domine sempre o tempo, nunca apareça apressado, mas saiba como agir com precisão. E se eu falar pra vocês que o Titanic, ele ignorou essa lei que foi muito preciosa. Joseph Bruce Eastman, ele falou para o capitão apressar com as caldeiras, botar tudo na potência máxima. Para quê? Para que possa quebrar recordes atrás de recordes. Como por exemplo, o maior navio do mundo chegou ao seu destino com o menor tempo de viagem da história. Ele queria glamour, ele queria estar no topo do mundo. E só pelo fato de estar colocando todas as caldeiras na potência máxima, isso vai fazer com que as coisas não funcionem do jeito que a gente quer. Como por exemplo, a segurança do navio. Teve vários avisos de iceberg naquela área. Ao invés de reduzir a velocidade do navio, eles não queriam, eles simplesmente manteram, ou até pior, eles botaram tudo na potência máxima. Resultado disso tudo, eles agiram fora do tempo e pagaram o preço logo adiante. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Curiosamente, pessoal, foi logo depois que o Titanic afundou que ele começou a virar um símbolo e chegou à sua imortalidade. Virou também uma lenda e também virou até o filme, considerado hoje um dos filmes mais lucrativos de toda a história do cinema. Museus, livros. Então, naquela época ele já era famoso, mas depois que ele foi pro fundo do mar, a ausência dele fez um baque na sociedade, fez um baque na humanidade. Oh, caramba, aquele navio, o maior navio de todos os tempos, o navio que todo mundo gostaria de entrar, gostaria de viajar. A sua ausência se tornou mais poderosa do que a presença. Bom, pessoal, é isso, certo? Eu só peguei algumas leis que o livro utilizou durante a sua trajetória. Como que essas leis podem fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos e também do que a gente está fazendo hoje em dia, certo? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo e querem que eu traga mais conteúdo de filmes, séries, personagens fictícios e também de pessoas da vida real, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comentem aqui embaixo qual é o personagem fictício ou uma pessoa da vida real que eu poderia estar semelhando com o livro As 48 Leis do Poder, certo? Bom, pessoal, não tem mais nada que falar, Marião saiu de cena e isso é só o começo.